Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre regulamentação dos free shops. As lojas francas no Rio Grande do Sul. Quem vai à fronteira vê do lado uruguaio as cidades crescendo, se desenvolvendo e constatando, tristemente, o empobrecimento das cidades no Rio Grande do Sul. Este quadro que precisa ser revertido. Depende agora da conclusão dos debates, acima de tudo da regulamentação, para que possa tornar-se realidade o que foi decidido depois de muita luta, de muita pressão no Congresso Nacional, sancionado pela Presidência da República, e tratando de 10 cidades do Rio Grande do Sul que querem rigorosamente renascer, reviver. Não é assim, deputado? Com certeza, em relação às preocupações na regulamentação por parte da Receita Federal, que já existiu lá atrás, eu acho que, não fazendo uma crítica apontando ao órgão, né, a Receita Federal, mas qualquer tipo de receio da Receita pode parecer não querer ter mais trabalho. Enquanto eles são, como qualquer outro órgão público, eles são sustentados pela rotatividade e pelo giro da arrecadação de quem produz no comércio, de quem produz no campo, de quem produz nos serviços. Ou seja, o salário pago aos servidores públicos, eles não saem do céu, eles saem da circulação de riqueza dos municípios, dos estados e da União. Então, isto vai gerar, sem sombra de dúvidas, uma possibilidade de incremento. E quem terá que fazer a fiscalização maior são os do outro lado, porque o produto estará entrando no seu país. O consumidor virá comprar e voltará com o produto. Quem é que tem que fazer o controle maior? Os do outro lado, assim como nós fizemos conosco. Nós vamos comprar lá e temos uma cota que não pode ser ultrapassada. Lá as lojas de free shop, eles têm uma rota que eles têm que percorrer para não ser feito um descaminho da onde o produto chega, e tem um ponto que a receita deles lá, né, vai lá e confere o produto que chega importado e depois sai daquele local do galpão, vamos chamar do armazém, vai pela rua tal, B, C, D, até chegar no ponto central do comércio da cidade e ser distribuído nas lojas que estão credenciadas para free shop. Além disto, o que deve ser controlado é justamente o fluxo de entrada e saída de produtos que vão ser vendidos no comércio. O resto, quem faz, são os países do outro lado. Então, sim, nós precisamos de mais agentes de órgãos de controle na fronteira, sim, mas para ver a fronteira crescer e não para ficarmos assistindo o que está hoje, que é esse processo de diminuição, né, de população e de qualidade de vida das cidades de fronteira, que deveriam ser as primeiras a serem notadas. A faixa de fronteira de 150 quilômetros que está estipulada na Constituição Federal parece que diz o seguinte: esse território daqui para cá, que na época era para proteger soberania nacional, ele está esquecido. Daqui para diante ele existe, que é o centro e o litoral praiano de todo esse país continental que é o do Brasil. Parece que toda essa margem que nós estamos falando dos 28 municípios, que pega aqui do Rio Grande do Sul e vai até o Amapá, né, ela era esquecida. Quando nós fomos no debate no Congresso Nacional, os senadores, os deputados federais de outros estados que não estavam tão mobilizados como nós estávamos, né, eles começaram a dizer o seguinte: pô, mas realmente, né, nós temos que defender isso e outras questões que ainda estão pendentes de ações compensatórias a municípios que estão em faixa de fronteira. Esta é uma delas. Depois nós vamos discutir outras questões. Por que Passo Fundo, vamos pegar o caso, pode ter um investimento de capital estrangeiro e na faixa de fronteira isso não é possível porque está ali dito que o capital estrangeiro ele tem limitação de possibilidade de investimento? Bom, se pode, se está assim, e Passo Fundo pode, outras cidades que estão em faixa, Porto Alegre pode, nós temos que compensar aquelas que não podem de algum jeito, porque senão nós estamos escrevendo... Ou incluir aquelas que não podem. Né? Ou incluir. Tá? Então, se isso não for revisto, nós estamos criando uma injustiça, né? Uma assimetria absurda com cidadãos da mesma cidadania, da mesma Constituição, né? Que estão sob o manto da mesma Carta Magna, das mesmas regras. E isto feito agora para as cidades de fronteira é uma possibilidade real de compensação daquilo que não existe, a não ser quando tu atravessa a rua. Como tu disseste, Batista, as pessoas atravessam a rua. Foi feito um investimento agora num shopping center em Rivera de 30 milhões de reais. Tu chega lá, são mais de 40 caixas
pessoas que estão trabalhando em 40 caixas, fora aqueles que repõem, né, mercadorias e fazem trabalho de limpeza, etc. São centenas de empregos num shopping center de um investimento de 30 milhões de reais que lota todos os finais de semana e durante a semana algumas excursões vão lá também para fazer aquisição de produtos. Uma outra questão que é importante ser dita é que vai aflorar esta carga tributária violenta que o nosso país tem. Vai aflorar. Porque as pessoas vão dizer o seguinte, por que estão vindo de lá e nós estamos indo para lá? É porque a carga tributária é menor. Então nós estamos tendo acesso às tecnologias de ponta, que isso é fundamental, né, para a nossa possibilidade, muitas vezes, de atividade profissional, né, de estarmos atualizados, né, com o mundo e capacitarmos melhor, né, condicionarmos melhor nossas empresas, microempresas, seja o que for, para essas atualizações que têm que ser permanentes, com uma carga tributária que o produto que eu vou buscar, que seja ele o computador, seja ele o notebook, seja ele o que for, ele é bem mais barato do que o tradicional do comércio local. Por quê? Porque a carga de imposto é muito elevada. Então isso vai forçar também que aquela pressão histórica nossa, da FAMURS, de todas as entidades, de uma revisão, de uma reforma tributária. A reforma tributária tão falada, nunca feita e longe no horizonte, não é, deputado Cassiano? É verdade, até porque São Paulo é um país dentro desse país. Tem uma arrecadação maior que a Argentina, um PIB maior que a Argentina. Já começa o nosso problema aí. Mas voltando ao tema, dizer que nós estamos otimistas em relação a esta capacidade da fronteira, mas ao mesmo tempo nós desconfiamos da Receita Federal, que tem por norma cultural arrecadar. Vai querer perder? Nós estamos no estado que nós aqui na Assembleia mesmo já demos incentivo às várias regiões, mas quando chega essas regiões mais deprimidas do estado, presidente, não se vê uma política de incentivo para fortalecer o comércio, diversificar sua economia. Então, começa aí o problema. Mas quem sabe, abre a porta. O governo federal dando esta possibilidade, né? E o governo do estado vem atrás, porque eu volto a frisar, tem que ser coisas casadas. Não adianta o município arrecadar mais, e nós temos o exemplo de Triunfo aqui no estado, a maior arrecadação, um município rico, mas a sua população pobre e desempregada. Então, tem que dar com o objetivo de, sim, crescer, desenvolver a cidade, que vai arrecadar mais, mas que esta cidade possa ser desenvolvida cultural, social e principalmente na geração de emprego. Porque ninguém fica lá pelo bonito, fica se tem emprego. O município tem que estar preparado também para uma política de desenvolvimento em cima dessa nova demanda. E até com relação à geração de empregos, a gente tem conversado com alguns secretários, alguns prefeitos da região, né? E há uma preocupação, por exemplo, com a quantidade de free shops que nós vamos ter numa região muito próxima, que é aquela região de Livramento, Uruguaiana, Barra do Quaraí, onde nós teremos 10 free shops um ao lado do outro, né? E será que isso realmente geraria empregos? Claro, gerar vai, mas até que ponto, né, alavancaria aquela região? Porque o que seria uma demanda ideal, assim, claro que longe, de repente, do que nós temos no momento, é, por exemplo, uma instalação de uma zona de livre comércio, né? Como ocorre lá no Amazonas, que poderia trazer indústrias que realmente gerassem uma grande quantidade de empregos. Até uma polêmica, né? De que, vai ter cassinos? Ou seja, se discutiu isso. Por que nós vamos lá para o outro lado? Geralmente lá tem cassino, também. Além de comprar, tem os cassinos. Mas aqui não está previsto. E aí já é outra briga, né? Outra discussão. Então, cada caso é um caso, mas as cidades procuram. Eu acho que não tem dúvida, nós todos aqui compartilhamos. Os free shops são bem-vindos, mas temos que ter muito cuidado. Com certeza. Primeiro, Frederico, que nós vamos, com a nossa capacidade de persuasão, os poderes e as entidades, vamos enfrentar alguns obstáculos e algumas barreiras na Receita Federal. E aí nós temos que ter todo o nosso argumento em conjunto para chegar a essa alternativa. Vitor Augusto Koch, que é Vitor Hugo na cabeça. Vitor Augusto, uma pergunta que interessa diretamente às câmaras. Quando falamos na regulamentação, o que precisa ser feito antes? O regime aduaneiro, o tratar já de penalidades, tratar principalmente dos crimes da importação, que são comuns, porque o Senado apresentou emenda nesse sentido, criando penalização. Isso já existe uma legislação que prevê essa penalização, né? Trazer produtos de forma ilegal para o Estado é contrabando.
É crime passível de punição. A nossa grande preocupação, sim, é com essa regulamentação, a grande responsabilidade da Receita Federal nesta regra desse processo que nós pleiteávamos há tantos anos, para que ninguém seja prejudicado, o município não seja prejudicado, o Estado não seja prejudicado e muito menos o nosso país. Eu acredito que sim, trará divisas, nós faremos um equilíbrio nessa balança, desta fuga de capitais que nós temos diariamente, especialmente nos finais de semanas, onde milhares de pessoas vão lá e deixam reais ou dólares que pertencem ao Brasil, no Uruguai e na Argentina, e nós não temos um contraponto. Agora, com essa legislação, nós teremos esse contraponto, mas sim, a nossa grande preocupação como empresários é de que essa regulamentação ela precisa ser justa, oportunizar a todos os comerciantes essa facilidade de se vender desonerado de impostos aos cidadãos que habitam no outro país. E quanto à questão que a doutora Ana colocou, de proximidade dessas cidades, por exemplo, Santana do Livramento, Uruguaiana, São Borja, é uma questão de mercado, né? De preparo. Se nós criarmos condições que as pessoas que não têm o capital para investir num free shopping ou na comercialização desses produtos... Mas que diga de passagem, presidente, não tem aproximação cultural. De Livramento a São Borja, não é bem assim. Exatamente. São mais de 350 quilômetros. Exatamente. Na Mas, fronteira, ou seja, o mais a perto... fronteira a muito Barra do distante. Quaraí é praticamente exatamente. grudado. Né? Então não tem aproximação Próximo. cultural. Até pode Cultural, acontecer a partir exatamente. E social e econômico. Então, é uma questão de mercado, de disputa de mercado, de preparo. A Federação das CDLs ela tem uma preocupação muito grande na qualificação do comércio. E nós temos aí um programa agora, na semana que passou, tivemos uma premiação a 300 empresas que já se qualificaram, se chama Que Comércio, onde bases de gestão estão sendo colocadas e os comerciantes estão sendo instrumentalizados, preparados com ferramentas de gestão, com aplicação imediata e com resultados muito rápidos, percebíveis. Então, a preocupação toda na qualificação, na preparação e na questão da disputa de mercado, isso é uma regra de mercado e nós não podemos interferir. Então, se há a oportunidade de todos participarem desse processo, uma regra clara, uma regra que precisa ser muito bem coordenada para que não haja, digamos assim, facilidade para os grandes grupos que já estão preparados em esse tipo de comercialização, nós certamente todos teremos benefícios, tanto as cidades de fronteira como o município, o estado e o país. Eu acho que essa situação de ficar, de certa forma, temendo uma exploração maior por outros, ela tem que existir. Mas ela não pode ser um fato limitador do investimento, porque o nosso grande objetivo é desenvolvimento. Então, a liberdade de comércio, livre comércio, que é pregado por todos nós, para evitar, né, que exista uma centralização, uma indicação de possibilidades única ou de poucos fazerem investimentos, ela tem que vir acompanhada com incentivo que a FCDL tem dado aos seus CDLs locais de começarem já a se organizar para isso. Porque não vai cair do céu, entendeu? Isso vai ficar para ti, Joãozinho, tu é que vai fazer. Não, não é assim, não está aberto a isto, né? Pega as grandes redes, né, de lojas do comércio que são aqui da região da Serra, que já estão instaladas em todas as cidades de fronteira. Elas se instalaram lá porque as pessoas de fronteira não tiveram, quem sabe, o tino, o lance, né, de fazer com que existisse essas lojas. Ou recursos para fazer isso. E ninguém disse assim, olha, as lojas fulano e as lojas ciclanos, que são aqui de tal região, não pode se instalar lá em Livramento Uruguaiano. Não, o mercado viabilizou a possibilidade e eles tiveram capital de investimento, estão gerando muito emprego lá e são muito bem-vindas e saudadas. As grandes redes de supermercados do Rio Grande do Sul, que até são capital estrangeiro, né? Como é o caso do Walmart, que está em grandes pontos de fronteira, ninguém chegou para ele e disse, olha, aqui que só pode deixar para os Antunes aqui, ou para os Soares, ou para os Silva, para os Lima, porque eles são da fronteira. Não, eles foram lá e colocaram pela sua, vamos dizer, expressão, a sua vontade de investimento e geração de emprego e tiveram a sua clientela conquistada. E acima de tudo por levantamento do mercado, claro, né? Então os free shops vão possibilidades. E é importante também dizer que isso não é a solução para tudo, não. Isso é uma questão
que está sendo tratada como um ponto que poderá melhorar um percentual, né, que a gente não sabe ainda quanto, da capacidade de sobrevivência do indivíduo do lado de cá. Porque se do outro lado está acontecendo, do lado de cá poderá acontecer também. Então, um instrumento, né, que está sendo buscado como uma alternativa para melhorar o índice, né, de sobrevivência, de dignidade das pessoas que estão do lado de cá. E, enquanto isso, nós também temos que fazer com que exista a possibilidade de interpretação que nos outros estados brasileiros, né, vamos pegar um exemplo de Corumbá, Mato Grosso, com as cidades vizinhas, né, dos países que ele vai ter que com Bolívia. trabalhar com a Bolívia. No caso, especialmente Corumbá e Bolívia. E depois tu pega ali Paraná e Paraguai, né? Tu tens uma parte também da Argentina que já tem regras, viu, Cassiá? A Argentina tem, se eu não me engano, Puerto Iguaçu, que é a cidade lindeira de Foz do Iguaçu, já tem o free shop. E assim tu vai na Venezuela com o Amazonas, tu vai no Acre com o Peru, tu tens lá as Guianas, né, com o Amapá, e com Roraima, e com Rondônia. Enfim, todos já têm a possibilidade do outro lado. Nós só vamos formalizar e formatar o nosso processo aqui do lado de cá. E uma coisa vai fazer com que outras também aconteçam, porque terá que existir um ponto de distribuição de produtos, né, de origem estrangeira, como existe em Iquique, no Chile. Nós poderemos ter um ponto no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, para ser o ponto de distribuição dos produtos para esses free shops. E não necessariamente todas as 10 cidades poderão ter as liberações conjuntamente de início. Porque lá, há um tempo atrás... Vamos fazer um plano piloto? Tu tinhas assim, Chuí e Rivera. Depois veio Rio Branco, depois veio Aceguá, depois veio Artigas e depois veio Bejunhon, que foram recebendo as autorizações para terem também. Então tu faz um plano piloto, quem sabe com as cidades que têm tradição maior, né? Do Uruguai, alguma que tenha possibilidade com infraestrutura em relação à Argentina, implanta os planos pilotos, né? As distâncias não são poucas, porque todas as distâncias de um para o outro, que mais curto que tu possa imaginar, são 100, 100 e poucos quilômetros, 200 quilômetros uma da outra, né? Então isso cria uma distribuição já do jeito que está, né? Que é uma distribuição interessante, em termos geográficos, geopoliticamente falando, mas tu pode começar com pontos. Então, na regulamentação, vamos imaginar, Chuí, Livramento e uma cidade de fronteira com a Argentina. Depois, as outras estarão, então, tendo na sequência os seus credenciamentos. O número de lojas francas por cidade. De regulamentação. Períodos de regulamentação, para fazer testes, né, de como vão as coisas vão já ser determinado na regulamentação. Mas o importante é que isso seja feito, eu vou aproveitar esse evento do calendário internacional até a Copa do Mundo. Por isso que eu acho que a regulamentação tem que estar pronta até o ano que vem. Depois do ano que vem, já em fase de implantação, para aproveitarmos já o verão da Copa das Confederações, né, que é 2013, né? E depois 2014. E mais adiante já as Olimpíadas. Porque nós não podemos desprezar que isso vai ser uma atração, né? Que vai nos ajudar a consolidação, né, e o marketing dessas cidades para o futuro. Porque muitas pessoas poderão vir e os investimentos paralelos... Não sei se tu já fosse a Termas de Arapeí. Poxa, já foram? Termas de Arapeí, que tem águas termais... ali na região de Salto, né, próximo à Barra do Quaraí, Uruguaiana, né, você tem um turismo que vai às águas termais, que Uruguaiana e a região ali da fronteira só não exploraram ainda porque está faltando uma atração maior. Então aqui, como nós temos litoral mar, lá tu pode ter os hotéis com águas termais. Imagina, Frederico, né, na Copa do Mundo trazer Argentina e Uruguai para cá. É uma invasão. Tomara se classifica o Uruguai, né? E nós torcendo para quem? Tomara se classifique o Uruguai. Tu é torcedor do Uruguai. Mas, estamos chegando ao final do Democracia. O Vitor Augusto Koch vai ter aqui a oportunidade de iniciar a fala final. Temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para abordar este tema que não se esgota aqui, sim. Este debate precisa ter mais espaço para o conhecimento do telespectador e para a convicção de que traz, sim, resultados positivos ao Estado. Vitor Augusto Koch.
Muito bem. Batista, só para esclarecer o deputado Frederico, é uma questão que eu coloco de, por exemplo, reservar o mercado para os pequenos, né? Ou para o pequeno varejo, para o micro varejo. Logicamente que eu sou suspeito, uma vez que eu presido duas entidades que fomentam o desenvolvimento e a sustentabilidade da micro e pequena empresa, mas sim não colocar um regramento que impossibilite essas micro e pequenas empresas de participar. Nós somos favoráveis ao grande comércio instalar em todo o Rio Grande do Sul, e o grande comércio, Batista, ele se instala justamente quando há oportunidade de mercado. Eles não vão colocar uma loja em Uruguaiana porque gostam do prefeito de Uruguaiana, ou lá em Mariana Pimentel, porque o prefeito é adepto às políticas públicas da grande rede, né? Eles se instalam porque há oportunidade de mercado. Isso eu gostaria de aproveitar o programa para chamar a atenção, especialmente dos micro e pequenos empreendedores, né, que conduzem o micro e pequeno empreendimento, para que eles se preparem, porque a oportunidade é enorme, é imensa. Essa legislação que foi aprovada agora, com o esforço da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e que mais uma vez foi referência ao país, onde buscou essa aprovação através daqui, do berço do Rio Grande do Sul, e nós não podemos deixar isso passar de largo e deixar o pequeno fora dessa questão. Você sabe muito bem que existe um poder de barganha muito grande, um poder de escala dessas grandes redes, e nós precisamos então sim dar oportunidade a todos os empreendedores locais. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Vitor Augusto Cor, que é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso Democracia. Esperamos contar aqui com a sua presença outras vezes, sempre muito esclarecedora àqueles que nos acompanham. Deputado Cacia Carpes. Bom, embora eu esteja há 35 anos na capital, identificado, vereador, secretário de obras da capital, eu não perdi as minhas raízes, assim como o Frederico, né, de Uruguaiana. Nós conhecemos a nossa peculiaridade. Eu sou da época que, geralmente, presidente Costa, eles vinham com o dinheiro que eles tinham e levavam tudo. Desde o artigo doméstico, tudo, alimentação, levavam tudo. Há muito tempo está invertido, nós é que vamos lá. Inclusive eles cresceram em cima disso, em cima do nosso dinheiro. Vai para lá, fizeram cassinos, melhoraram a cidade, não dá nem para comparar quando eu era e morava em São Paulo. Mas a gente tem que aprender com essas lições, né? Ou seja, nós vivemos numa região, a fronteira oeste, por exemplo, especificamente da pecuária e da agricultura. Nós não queremos terminar com esse ciclo, mas nós queremos acrescentar outro ciclo, tá? Que é essa questão. Mas isso tem que ser muito debatido, porque a gente aprende o tempo, né? E a gente tem ensinamentos no Estado, que muitos incentivos, muitas riquezas de cidade não deram certo para a população. O comércio não foi o beneficiado, e o comércio é o maior empregador. Então, naturalmente, nós precisamos agora, nessa nova caminhada da regulamentação, acompanhar passo a passo. Se nós tivermos que recuar para avançar de novo, vamos fazê-lo. Mas não pode nós sermos colocados numa situação de que paliativamente isso vai resolver todos os problemas. Não, não vai resolver todos. Isso é uma questão a médio e longo prazo, com planejamento. Planejamento econômico, principalmente, onde a cidade, sim, possa arrecadar mais, o dinheiro ficar mais lá para gerar emprego, gerar renda, né? Mas principalmente que o município reverta isso em autoestima e também geração de emprego. Então eu acredito que é uma grande oportunidade, desde que nós possamos debater, consequentemente, essa alternativa boa para a região. Obrigado, Cacia Carpes, pela participação no Democracia. Deputado Frederico Antunes. Nós não podemos esquecer que o Vitor, além de presidente da Federação dos CDLs do Rio Grande do Sul, é o nosso presidente do SEBRAE Rio Grande do Sul. E agora estava comentando uma coisa que eu acho que nós temos que fazer um apelo importante para o SEBRAE, viu, Vitor? É o treinamento. É a base que o SEBRAE pode dar para todas essas cidades, em conjunto com a Federação dos Municípios, que também tem setores direcionados a esse tipo de informação e de treinamento e capacitação, entre outros, também órgãos. Mas eu estou aqui destacando o SEBRAE e a FARMURS para
já prepararem com aqueles que nós podemos alcançar, BNDES, BRDE, né, Caixa RS, Governo do Estado, né, o microcrédito, enfim e tal, para que quando chegar a oportunidade, às vezes as coisas já estejam todas ao alcance de quem quiser participar do processo, porque senão realmente vai ser mais para aqueles que têm mais força e expressão de capital. E também, viu, Batista, que é o treinamento para o trabalhador que está aí querendo estar como ator principal e atriz principal desse nova fase, já estar adaptado a isso. Qualificado. E aqueles que estão trabalhando lá no Uruguai e na Argentina poderem voltar para casa e terem previdência, que é uma outra situação também que isso vai trazer, que é o sujeito que está trabalhando do outro lado no free shop, poder agora, pela sua capacitação, vir trabalhar do lado brasileiro e, além disso, poder ter a previdência que não está tendo do outro lado. Muito obrigado, deputado Frederico Antunes, do PP, coordenador da Frente Parlamentar dos Free Shops, pela participação no Democracia. Doutora Ana Paula Ziolkowski. Em nome da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que eu gostaria de agradecer, né, a participação nesse programa, a preocupação em trazer também a ótica dos municípios com relação a essa questão. Gostaria de agradecer também aos deputados e à Câmara, né, dos Deputados, a Assembleia Legislativa, por estar engajada nessa questão e dizer que a Federação dos Municípios, no momento atual, nós temos uma postura que é a de tentar auxiliar esses municípios com menos de 50 mil habitantes, né, que é a grande maioria dos municípios do nosso estado é composto por esse número de municípios, e no sentido de alavancar essas economias, de auxiliar a autoestima dessas regiões, né, que com certeza com a chegada desses free shops vai auxiliar bastante essas economias locais. Muito obrigado, doutora Ana Paula Ziolkowski, que é a coordenadora jurídica da FAMURS, pela participação no nosso Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre a regulamentação dos free shops. Uma regulamentação que não veio ainda, que depende da Receita Federal, que tomara tenha celeridade e preocupação com esta questão que envolve, conforme bem mencionou o deputado Cassia Carpes, um cunho cultural, social, comercial, que traz a possibilidade, um novo fôlego para regiões que estão desassistidas há muito tempo, em processo de empobrecimento no estado do Rio Grande do Sul. Quando se faz uma medida desta natureza, quando se toma medida desta ordem, é preciso sim a conjugação de esforços e de conhecimento. O presidente do SEBRAE, Vitor Augusto Koch, traz a sua colaboração permanente e falou sobre qualificação, que é uma preocupação desde agora e deve ser uma preocupação permanente, rigorosamente, de todos.